Não sei se já aconteceu com você, irmão. Teve um dia que eu peguei meu celular, pastor Cláudio. Irmão, eu comecei a ouvir tanta notícia que eu falei assim, cara, agora eu tenho que dar um jeito. Agora eu tenho que dar uma ajudinha para Jesus, que ele está precisando de mim. Agora Jesus está precisando que eu ajudo ele. Aí eu fui lá e peguei o controle da mão dele. Falei, agora deixa que eu faça só um pouquinho. Deu tudo errado. Ele está assim, só devolve o controle de novo. Nada saiu do controle. Me dá aí de novo. O que a gente precisa fazer, irmão? Pegar o controle e entregar de novo para ele. Entrega de novo. E vamos descansar no Senhor. Pastor, mas descansar nessa turbulência? É. Jesus dormiu em meio à tempestade. A tempestade era para os discípulos. Para Jesus era lugar de descanso. Tem tempestade, irmão, que se a gente aqui começar a orar aqui nessa manhã, nós vamos descansar nele. Quantas coisas que você já passou e você está de pé? Quantos desertos que você já passou e você está de pé? Quantas pessoas ficaram para trás, desistiram e você está de pé? Pastor, mas eu estou sangrando, eu estou moído por causa, mas está de pé. Você não desistiu. Você segue em frente, porque você tem promessa dos céus. Abra sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Pastor Robson, segura aqui para mim, para no finalzinho a gente tá orando, amém? Só para eu não esquecer, que se eu pôr aqui eu sei que eu vou esquecer. Vamos lá. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Deixa aí, por favor, isso aí, do versículo 1. Vamos lá, gente. Vamos entender aqui. Houve o quê? Houve fome naquela terra. Houve fome naquela terra. Quando nós falamos de fome, a gente está falando de escassez, dificuldade. Então, ou seja, Isaque, ele está num ambiente que está em crise. É uma terra que está vivendo o pior cenário. Então, houve fome. Então, o que ele vai fazer? A minha Bíblia fala assim: e houve fome na terra, além da primeira fome, como houve nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão também teve o quê? Teve fome, teve dias difíceis. E nesses dias difíceis, Isaque viveu junto com seu pai essas mesmas crises. E Isaque foi Abimeleque, rei dos filisteus, aonde? Até Gerar. Versículo 2. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Olha que interessante, a terra está debaixo de crise. Isaque está num ambiente de crise. E toda vez que tem um ambiente de crise, o que nós queremos fazer? Nós queremos transicionar rápido, para sairmos do lugar de crise e irmos para um lugar que nós imaginamos na nossa cabeça, ou queremos solucionar o problema do nosso jeito. Então aqui o cenário é de um homem que está com a família. Entenda bem, não é somente a vida dele, aqui tem gados, aqui tem ovelhas. Então, ou seja, ele é um pastor, ele tem bens aqui, é um cara muito próspero também. Então existe uma preocupação de líder. Só que agora, qual que é o cenário? Ele quer ir para um ambiente aonde que os filisteus estão. Então ele quer descer por um ambiente, só que Deus vem e vai conversar com ele. E o que Deus vai falar com ele? O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. O que Deus está falando com ele? Olha, eu vou te dar glória, eu vou te ajudar, mas não do seu jeito. Então você vai ter que ser obediente e ouvir a minha palavra. Irmão, qual que é o nosso maior desafio para esses dias de hoje? Como o Tiaguinho falou aqui, e eu peguei uma palavra na hora que ele falou,
Esses dias a gente vai ouvindo muitas coisas, é crise, é desafio, é troca de governo, o mundo está em caos, a Copa está aí tem algumas coisas tenebrosas na Copa, aí tem os Illuminatis, tem tudo aí, sua cabeça vai ficando assim, ó. Só que, ou seja, eu preciso de ter como base as Escrituras, a Bíblia, a palavra do Senhor, que é a nossa base. Por exemplo, quando eu falo aqui assim, ô pastor Cláudio, hoje nós vamos pregar sobre o livro de Apocalipse. Todo mundo fica com medo. Só que Apocalipse, irmão, colocaram na nossa cabeça que é muito medo, é muito desafiador. Irmão, o Apocalipse é o livro da revelação. É revelação onde que João está escrevendo e Jesus está ditando. Então a gente precisa de acordar, ou seja, já está tudo escrito. Então a gente não tem que desesperar. É só a gente ir para Mateus capítulo 24, que a gente vai compreender que a volta de Jesus seria como nos dias de Noé. Então já diz tudo. Então eu não posso temer debaixo de um caos ou diante das dificuldades. E o que acontece, pastor Arley? Por que, pastor Cleomar, que nós ficamos desesperados? Porque aqui o cenário de Isaac, ele está passando no versículo 1, vai falar que tinha fome. Então ele vai querer fazer algo da sua forma, mas Deus intervém e vai falar com ele. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça, você não vai descer, você vai ficar onde eu falar que você tem que ficar. Aí diante da crise, o que nós fazemos? Nós nos movimentamos do jeito que nós queremos. Continua, versículo 3. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu irmão. Presta bem atenção, o cenário é de crise, o cenário é horrível, é 300 vezes pior do que o mundo está passando agora. Só que agora Isaac, ele está ouvindo o Senhor, e vem as promessas. Quais são as promessas? Olha aqui: fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você. Estarei em qual cenário? Numa terra de fome, numa terra de escassez, num ambiente de muita dificuldade. Qual que é a promessa que Deus faz? Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Mas Senhor, tem escassez, tem dias difíceis. Eu estarei com você. Qual que é a maior garantia? Que eu não vou ter luta? Não, a maior garantia é, nos dias difíceis, Ele estará contigo, Ele estará comigo. Mas Senhor, eu sei como fazer. E o gado, o que vai acontecer? Não, aqui olha, eu estou conversando com meu Deus. E quando eu começo a conversar com meu Deus, eu começo a compreender as crises que eu começo a passar. Aí ele vai falando, os descendentes confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Próximo. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaac ficou aonde? Ficou aonde? No lugar que tinha fome, no lugar que não tinha água. Ficou no lugar de crise. Por que ele ficou no lugar de crise? Porque tem uma palavra dos céus. É quando talvez você está ruim no casamento e quer sair, Deus fala, fica. É quando você quer fechar a empresa e Deus fala com você, fica. É quando você está passando o pior cenário da sua vida, Deus fala com você, fica. Mas como que eu fico? Porque eu já te dei uma palavra lá atrás. Entendeu, Misael? Porque o Senhor já te entregou uma palavra lá atrás. Mas agora eu estou passando por crise. Fica. Não vai, fica. Mas diante dessa escassez, fica.
Porque o negócio não é geograficamente falando, mas o negócio é quem está no ambiente com você, irmão. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Por quê? É quem está falando ao seu coração. No paraíso, a serpente teve a voz muito maior do que de Deus no coração de Adão e Eva. Mas na tentação de Jesus, o diabo está querendo oferecer algo, e Jesus: eu ouvi do meu pai que eu sou filho amado. Eu não sou qualquer pessoa. Ah, mas aqui tem escassez, aqui tem dificuldade. A Bíblia fala que Jesus teve fome, o que, Tadeu? Fome e sede? Fome e sede. Mesmo assim não se prostrou. Por quê? Porque ele ficou com a palavra que veio do alto: esse é meu filho amado. Agora, se nessa manhã nós entendemos que nós temos uma palavra do céu, irmão, pode vir a crise que for, pode vir dias difíceis que for, que o Senhor vai nos levantando dia após dia. Porque existe promessa. Aquele que prometeu, ele é fiel e justo em cumprir tudo o que ele prometeu. Em meio à crise, é em meio à crise que ele se revela aos nossos corações. Próximo versículo. Quando os homens do lugar perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é o quê? Ela é minha irmã. Mas era o que dele? Esposa. Vocês lembram o que o pai dele fez? A mesma coisa. Agora ele vai fazer também a mesma coisa. Ela, minha irmã, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Pode ir. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: na verdade ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu, ele não mentiu agora, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido o quê? Culpa sobre nós. Olha aqui para mim. Abimeleque, junto com os filisteus aqui, eles olham para Isaac, e eles sabem do que ele carrega. Ele é um homem que tem intimidade com o pai. Só que ele erra, ele mente. Por quê? Para poupar a sua vida, ele vai falar que a sua esposa era sua irmã. E se naquele cenário alguém encosta a mão nela, a maldição viria totalmente a pesar sobre os filisteus mais ainda no futuro. Então agora, ou seja, é dada uma ordem, ninguém pode tocar neles. Entenda bem, Abimeleque era o inimigo, ele era literalmente o cara da inveja. Próximo versículo. Então Abimeleque deu ordem a todo o povo: quem tocar nesse homem ou nessa mulher, dele certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o quê? O Senhor o quê, gente? Abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou ao quê? Até que ficou o quê? Por que ele ficou riquíssimo? Porque o Senhor abençoou e ele permaneceu aonde Deus o quê? Mandou ele ficar. O nosso problema, irmão, que nós não queremos ficar onde Deus mandou. Nós olhamos a situação e desistimos. Nós olhamos o que o jornal está falando e desistimos. Pastor, mas a igreja precisa despertar, Jesus está voltando. Tá, ele está voltando, mas eu não posso parar de viver. Eu continuo no propósito. Tem gente que está fazendo loucura, então agora eu vou vender tudo, não vou comprar nada. Não, você está errado. Nós temos que viver, meu irmão, como se ele já está voltando, amém, irmãos? Mas entenda uma coisa: você tem uma família, você tem que trabalhar. O negócio é não perder a esperança diante do céu. Aí a notícia da terra vai todos os dias embaraçando. Aí você se perde no meio do caminho. Volta lá o versículo, por favor.
O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Em tempos de quê, irmãos? Em tempos de quê? De crise. Em tempos de crise, irmão. Porque Deus está no sustento. Às vezes, irmão, não é que a gente está ruim, não. É o nosso interior que está ruim. Às vezes, irmão, lá dentro da gente, que nós estamos debaixo de uma ingratidão. E nós nem agradecemos mais pelo pão que nós comemos. Às vezes nós paramos de agradecer ao céu por tudo. Só pela presença dele já é tudo. Aí a nossa alma começa a gritar por coisas não alcançadas. Agora esse homem fica no lugar que Deus mandou. Ele tem promessa do Senhor. Ele enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Até que ficou o quê? Riquíssimo. Pode ir. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o quê? Olha que interessante. Ele possuía o quê? Rebanhos e servos. Amém? Rebanhos no plural. Entenda. Isaac, pastor Cláudio, não tinha só um negócio. Hoje qual que é o problema muitas das vezes? De um empresário, tá? Estou trazendo aqui que esse versículo me dá base para isso. Às vezes o cara só tem um negócio. E às vezes Deus quer dar mais coisas para ele. Então ele não tinha uma coisa, ele tinha 3. Só que agora os filisteus fizeram o quê? Agora entra o perigo. Os filisteus fizeram o quê, irmão? Invejaram. Continua. A ponto de taparem, fazer o quê? Taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na época, enchendo de quê? Ou seja, os servos de Abraão fizeram o quê? Cavaram poços. Pronto. Aí veio o inimigo e fez o quê? Entulhou tudo. Entulhou. Então cadê a água? Cadê a água para o rebanho, pastor Robson? Aí o que ele vai fazer? Próximo. Então, Abimeleque disse a Isaac: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Olha a inveja. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão. O que ele fez? Aqui, vou reabrir os poços que entulharam do meu pai. Aí ele pegou os seus servos e começou a fazer o quê? E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Pode ir. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água. Jorrava o quê, irmãos? Água. E essa água, ela era jorrada continuamente. Pode ir. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de quê? De Ezeque. Por que Ezeque? Ezeque significa contenda, discussão, pois os pastores de Gerar brigaram com Isaac por causa de água. Aqui, quem cavou os poços? Os servos de Isaac. Agora vem os pastores e vão fazer o quê? Não, é nosso esse poço. O que Isaac faz? Vou brigar com eles? Não, esse lugar tem contenda. Vou brigar por contenda não. Eu não quero contenda com ninguém. Continua. Então seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou o quê? Então seja, eles furaram um, veio água. Foram furar outro, tem mais confusão. Volta lá para mim, por favor. Então seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou de Sitna. Significa inimizade ou oposição, local de uma nova disputa pelos direitos da água. Então, irmão, olha que interessante. Irmão, olha a visão de Isaac, pastor Robson. É sensacional. O lugar tem crise, ele ouve a Deus.
Agora ele vai para um ambiente que é furar os poços. Ele fura o primeiro, tem dificuldade, tem inveja. O segundo tem inimizade, tem perseguição. Pronto, ele não quer brigar, pastor Tadeu. Só que ele também não para. O que é que eu aprendo com Isaac? Perseverança. 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 Persevere. Persevere. Ah, eu furei o primeiro, mas deu briga. Cara, lava as mãos e vai embora. Ah, mas eu tenho que abrir mão. Irmão, tem hora que você tem que abrir mão. Você precisa de compreender que foi Deus que te colocou num ambiente e pronto, e acabou. A prosperidade está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, em todas as áreas. Quando eu falo de prosperidade aqui, meu irmão, não estou falando simplesmente do dinheiro, pelo contrário, estou falando da presença do Senhor vai com você. É a presença do Senhor. Então é um mundo de caos, tá? Mas a presença é com você, então vai para cima. Aí continuando. Então seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou de Sitna. Pode ir. Isaac mudou-se dali e cavou outro. Dessa agora o que, irmãos? Dessa não teve o quê? Mais alto, essa não teve o quê? Não teve discussão. Ele deu a esse poço o nome de quê? Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos o quê? Férteis nessa terra. Dali Isaac foi, volta lá por favor no 22 aí. O nome do poço agora é Reobote, significa largueza ou espaço. O que Deus estava falando? O primeiro tem inveja, o segundo tem confusão, agora o terceiro é Reobote. O que significa? Era Deus estabelecendo Isaac naquele ambiente. Porque um homem que não parou de cavar poços. Quando eu não paro de cavar poços, vai chegar um momento, Daniel, sabe o que acontece? Deus te honra naquele ambiente. Ele alarga as suas tendas pela perseverança. Ah, mas tem crise, pode estar difícil quanto for. Eu tenho palavra do céu. Isaac tinha palavra do Senhor. E nesse terceiro poço agora, irmão, Isaac mudou-se dali, cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. E deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Agora tem água, o gado não morre mais de fome, as ovelhas não morrem de sede. A pergunta que eu quero deixar para você: em meio às crises, você está fugindo todos os dias de lugar? Ou você está ficando onde Deus mandou você ficar? Pastor, mas o cenário é muito difícil. Tem muita crise. Tem muitos dias difíceis. A pergunta é: Deus te prometeu? Deus falou com você? Foi em meio à crise? Porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai te sustentar. O negócio é que nós queremos correr, e a notícia da terra, eu venho pregando direto, a notícia da terra é o que está acabando com as nossas vidas. A gente está dando mais atenção às coisas ruins do que aquilo que Deus prometeu. Às vezes dois irmãos começam a se encontrar na igreja, parece que a gente está medindo quem está passando mais luta. Às vezes a gente liga aqui na rede social, irmão, que olha, aquele falou que vai acontecer, Jesus vai voltar daqui a 1 ano. Aquele outro falou que Jesus vai voltar assim. O outro vai falar, peraí, Jesus falou o dia que ele viria? Não. Aí a gente está, agora pastor, agora o Trump vai entrar com um cavalo branco. Não, ele vai entrar agora na Copa, porque a Copa agora, ela pegou um tanto de ideia, um tanto de coisa. Irmão, isso vai bugando a sua mente. Por isso que a igreja precisa ficar com a palavra do Senhor, irmão. É aqui, ó, não é o que falaram, não é aqui, ó, as escrituras. O que a Bíblia diz? É o que a palavra do Senhor diz. Ah, vai falar sobre a volta de Jesus? Vai para Mateus, capítulo 24, capítulo 25. Vai entender Apocalipse.
Vamos entender um pouquinho a cada cenário, mas através das Escrituras. Porque senão a gente vai ficar doido, irmão. Hoje um fala uma coisa, amanhã outro fala outra coisa. Ah, será que o Lula vai ganhar? Será que o Flávio Bolsonaro vai? Aí se o Flávio Bolsonaro ganhar, ou se o outro ganhar, aí vai vir o Trump e vai pegar aqui o Brasil agora e vai fazer isso. Cara, você vai vivendo debaixo de uma ansiedade. E você vai ficando biruta, irmão. Enquanto a igreja tinha que olhar, sabe para onde? Para o céu. Nós temos que olhar para o céu. Pastor, eu agora não quero esse negócio de empresa, prosperidade. Por quê? A Bíblia fala que Isaac era pobre. Davi era. Jó. O que faz a diferença é se a presença do Senhor é comigo. Não se trata de dinheiro, irmão. Pastor, eu não tenho muito. Deus é contigo. Eu tenho muito. Deus é contigo. São propósitos, irmãos. Agora esse texto, ele me pegou por dentro. Foi até por causa do Mateus. A gente estava conversando. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou pregar sobre esse texto. Por quê? Porque no momento de crise, irmão, que Deus comunica com você, e Ele mostra coisas que talvez você quer sair de ambientes que Deus fala, não saia, fica. Não saia, fica. Porque às vezes esses ambientes que você quer sair, é o ambiente que Deus está te tratando e tratando o seu caráter. São versículos distorcidos que nós aprendemos. Aquele que for humilhado será exaltado. Onde que está isso? Aonde que está isso na Bíblia? Quem pode me falar onde que está na Bíblia? Aquele que for humilhado. Não, é aquele que se humilhar. É se eu me humilhar. Ah não, mas aquele que for humilhado, então ele vai ser exaltado. Então quer dizer que o merecimento é seu. Não, irmão, é ser humilhado como Davi fez. Prepara-te uma mesa diante dos meus inimigos. Para quê? Para que eu possa servir, Senhor, e te mostrar que eu já estou curado para a próxima estação. Você só é preparado para a próxima estação quando você faz um banquete e serve os seus inimigos. Não é quando você bate no peito e fala que é o bom, não. É quando você se humilha. Eu vou me humilhar. Eu vou passar por essa situação, mas eu vou sair dela melhor, não mais arrogante. Eu vou sair dela treinado. Eu vou sair dela porque o Senhor está me fazendo uma pessoa melhor. Mas o que é que nós queremos? Nós não queremos passar por crises e ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir a crise e ouvir assim, Senhor, ouvir o que nós queremos ouvir. O Senhor está falando, sai daí agora, vai para aquele lugar lá agora. Aí lá vai ficar ruim, tá? Aí fala, agora vai para outro lugar também. Parece que você só vai vivendo assim. E Deus está assim, permaneça onde Deus mandou você ficar. Não é para onde você quer ir, é onde Ele está mandando você ficar. Ah, mas tem crise, mas tem presença. Eu prefiro ficar num lugar que pode ter crises, mas que tem a presença e tem um direcionamento, do que ir para lugares onde Deus não mandou eu estar e não ter a presença. Porque quando a presença vem, irmão, Ele te ergue, Ele te dá um direcionamento. Você vai prosperar, você vai ser guiado pela palavra do Senhor. Ela vai te conduzindo, você vai ser pego por dentro. E você não desiste do propósito, você permanece firme, porque foi o Senhor quem te chamou. Imagina Deus hoje te chamando e falando assim, filho, eu já te dei uma palavra, eu já te entreguei algo extraordinário. É você que precisa de novo trazer a memória. Pastor, mas eu vi lá o dono da Chilibis falando da inflação. Aí eu estou vendo o outro falando. Aí o outro vai falando, o outro vai falando. E você vai comendo aquilo tudo. Aí o Instagram vai dominando a sua vida. Mas quando eu abro aqui, ó, pastor, mas crise. Irmão, desde o Gênesis tem crise. Desde quando o mundo é mundo. Desde quando o mundo é mundo. Sabe o que vai fazer a diferença, irmão? Esse aqui, ó, vai estar aberto para eu ouvir e ter a direção. Aí Juarez, ele vai me dando a direção.
Deus, eu saio daqui, eu fico aqui. Eu consigo pagar um aluguel aonde que finanças de igreja, como qualquer outro lugar, caíram, e muito, porém a provisão continua. Deus vai fazendo. Só que aí o nosso desespero, às vezes, eu estou falando de mim, irmãos. Quantas vezes que eu agi em meio a um desespero? Eu não sei se já aconteceu com você, irmão. Teve um dia que eu peguei meu celular, pastor Cláudio. Irmão, eu comecei a ouvir tanta notícia, que eu falei assim, cara, agora eu tenho que dar um jeito. Agora eu tenho que dar uma ajudinha para Jesus, que Ele está precisando de mim. Agora Jesus está precisando que eu ajudo Ele. Aí eu fui lá e peguei o controle da mão dele, falei, agora deixa que eu faço só um pouquinho. Deu tudo errado. Ele está assim, só devolve o controle de novo. Nada saiu do controle. Me dá aí de novo. O que a gente precisa fazer, irmão? Pegar o controle e entregar de novo para Ele. Entrega de novo. E vamos descansar no Senhor. Pastor, mas descansar nessa turbulência? É. Jesus dormiu em meio à tempestade. A tempestade era para os discípulos. Para Jesus era um lugar de descanso. Tem tempestade, irmão, que se a gente aqui, começar a orar aqui nessa manhã, nós vamos descansar nele. Quantas coisas que você já passou e você está de pé? Quantos desertos que você já passou e você está de pé? Quantas pessoas ficaram para trás, desistiram e você está de pé? Pastor, mas eu estou sangrando, eu estou moído por cá, mas está de pé. Você não desistiu. Você segue em frente, porque você tem promessa dos céus. Eu estava lá em casa, lá agora, fui fazer um churrasquinho para o Mark, para o coreano. Aí a gente estava conversando, e aí ele me fez uma pergunta, e encerra agora. Ele fez uma pergunta assim para mim: qual que é o seu maior desafio? Qual que é a sua maior crise? Aí eu virei para ele e falei assim, são tantas, mas tem uma que me mói mais, que me arrebenta. Aí eu fiquei assim, falei, Deus, o que eu falo, mas deixa eu pôr para fora. Aí sabe o que eu fiz? Falei assim, pastor Mark, o que mais me destrói por dentro é que o que eu prego no domingo, na segunda-feira à noite eu não lembro de nada. O que me destrói é que eu não consegui passar da 7ª série. E que às vezes eu começo a escrever e eu não consigo entender minha letra. Isso aí me arrebenta por dentro. Aí ele virou para mim e falou assim, olhou, e eu engoli no choro. Ele virou para mim e falou assim, você não foi separado por Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Aí na hora eu fiquei assim, bugou a minha cabeça, mas eu sou separado, né? Aí ele foi me explicar a diferença. Irmão, aquilo parecendo que foi um remédio assim, pastor Robson, para mim. Aí ele começou a me ensinar. Imagina numa granja, aquele tanto de ovos. Só que tem um ovo quebrado. Você deixa aquele ovo embora? Por que não? Porque houve uma seleção de ovos. Ali você pega só os melhores. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor agora vai fazer o seguinte, pela IA, vai fazer um diploma. E a profissão é escolhido. Embaixo você vai colocar presidente da faculdade, Jesus Cristo. Aí ele foi me explicar, escolhido não é pela perfeição, é uma escolha que Jesus fez ao seu respeito. Ele não olhou se você tem defeito ou não, ele te escolheu. E quem não concordar, briga com aquele que te chamou. Irmão, na hora que ele terminou de falar isso comigo, cara, e é verdade, eu fui escolhido.
Você foi escolhido. Quando o Senhor te escolheu, Ele não fez a seleção, agora eu quero os melhores, porque eu tenho que tocar o mundo. Te amo, amor? Aqui, sabe o que é que Ele fez, irmãos? Deixa eu separar. Eu quero você. Você é bom. Eu quero você também é bom. Eu quero você também é bom. Não. O que Ele fez, irmãos? Ele te escolheu. Você estava na sua pior fase. Não tinha como você ser escolhido. Uma seleção de uma empresa, você pega os melhores? Sim. Você está pagando, você quer o quê? Os melhores. É o currículo. Mas com Jesus, meu Deus, Ele pegou o Judas. Ele pegou o Pedro. Ele pegou o João. Eu fico imaginando viver com o João, irmãos. É muita paz, irmão. Eu ia ter dificuldade com o João. Que tem hora que eu sou muito Pedro. Agora imagina com Pedro também, toda hora. Pedro fez o que com Jesus? Negou quantas vezes? Olha o vacilo de Pedro. Pedro, tu vai me negar. O senhor está falando que eu? Está doido, eu morro pelo Senhor. Para trás de mim, Satanás. Ele foi escolhido, não foi separado. Porque essa separação, muitas das vezes, irmãos, não estou falando, irmão, entenda bem que, vamos compreender. Hoje você pega uma pessoa, pastor Robson, hoje as pessoas estão contratando pelo currículo e mandando embora pelo caráter. Hoje eu olho muito em questão de caráter. Hoje eu olho muito, sabe o que é, meu irmão? Aquilo que Deus falou. Já falaram assim comigo, pastor, você tem paciência demais com fulano. Eu falei, rapaz, mas se nem Jesus desistiu de mim, eu vou desistir do cara? Não vou, irmão. Porque eu fui escolhido por Ele. Ele apontou o dedo para mim e falou assim, é você que eu quero. Homem ruinzinho, mas é você. Ah, mas estão questionando. Aí ele falou comigo assim, todas as vezes que essa luta bater na sua cabeça, nunca esqueça disso. Você foi escolhido. Por quem? Por Jesus de Nazaré. Irmão, isso é coisa fantástica. Ele olhou para você, não pela sua perfeição, mas é você que eu quero. Ah, mas tem dia que você tem uns dias difíceis. Tem dia que talvez você tenha umas lutas durante a noite que não consegue dormir direito. Ele continua lá do seu lado, te amando. Aí o que a igreja ensinou para a gente? Só os puritanos. Só os família perfeitinha que vai subir para o céu. Aí eu prefiro entender o que Jesus, o que o nosso Deus ensinou para Paulo. Eu conheço um homem que foi ao terceiro céu. Se ele foi na carne ou fora da carne, eu não sei. Mas esse homem conheceu palavras, ele conheceu coisas inefáveis, que não cabe ao homem dizer. Aí imagina esse homem cheio da glória de Deus. Aí agora, o Senhor não, é liberado o quê no mundo espiritual? Um mensageiro de Satanás, a esbofetear na cara dele, bater na cara, é muita humilhação para um homem. E esse homem foi humilhado, tomou na cara, só que foi colocado nele o quê? Foi colocado o quê? Agora raciocina comigo. Deus tirou o espinho dele? Aqui para nós, todos nós precisamos de um espinho. Porque o dia que você achar que você está sabichão, ele joga tudo na sua cara. Está achando que você é quem? Abaixa a bola. Lembra de onde que eu te tirei? Abaixa a bola um pouquinho. Não é que você não pode ter, não. Mas e aí? Cadê? Né, Fredinho? Aí o que Deus vai fazendo? Não, pera aí, abaixa a bola só um pouquinho. Aí Paulo vai falar, e eu orei 3 vezes ao Senhor. Senhor, arranca de mim. Deus, arranca. Não posso. Não posso.
Porque agora eu não quero ensinar, não é o cara pentecostal de oração. Agora o que eu quero te ensinar é que existe uma graça que está sobre a sua vida. Porque é quando eu estou fraco, então que eu sou forte. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Tudo a gente tem que direcionar para Ele. Em tempos de crise, faça como Moisés. Põe alguém na frente. A nuvem andou, a gente anda, mas ele está olhando para cima. A nuvem parou, para. Está com fome? Tem maná do céu. Está com sede? Tem água da rocha. A graça do Senhor está nesse lugar, irmão. Não desiste não. Em tempos de crise, não desiste não. Sacode a poeira. Talvez o que a gente está precisando, meu irmão, mas está muito, é o que a gente está precisando mesmo. O que a gente está passando, o que a gente está precisando, para que possa nos moldar. Agora eu vejo o Isaac que prosperou naquela terra. Eu vejo o Isaac que não desistiu. O Carlinhos teve o primeiro poço. Tomaram inveja? Deixa. O segundo teve briga? Deixa. Agora o terceiro já não tem mais briga mais. Libera ele que tudo que eles colocam a mão prospera. Quem está entendendo aí? Joga sua mão lá em cima e fala: Senhor, eu quero te obedecer. Em tempos de crise, eu sei que o Senhor me chamou e é o Senhor quem me sustenta. Em tempos difíceis, o Senhor nunca esqueceu de mim, porque é o Senhor quem vai à frente. E eu tenho palavras, e eu tenho promessa do Senhor. Se você crê sim, meu irmão, glorifica a Deus com as suas palmas. Jesus maravilhoso.